Um bom dia para você ligado em 106,9, sintonizado na Futura FM. Estamos aqui nos estúdios, começando uma nova etapa com Bom Dia Prefeito, agora em 106,9. Nos nossos estúdios, Luciano Daniel e o prefeito Rodrigo Reira. Bom dia, Luciano. Bom dia, prefeito. Bom dia, Duarte Pereira. Agora também com o nosso prefeito Rodrigo Reira. Bom dia, prefeito. Bom dia, Luciano. Bom dia, Duarte. Bom dia especial aos ouvintes da Futura FM, que nós recomeçamos hoje o programa Bom Dia Prefeito, agora, todas as segundas-feiras, na Futura FM, a partir das 9 horas. Então, me sinto muito feliz e muito à vontade, Luciano, de estar com vocês, reiniciando esse programa, que nós estávamos na Rádio Jovem, agora passamos aqui para a Rádio Futura, e que é líder de audiência. Eu fico muito feliz com isso, que é a forma mais prática e fácil de interagir com a população. Então, fico muito tranquilo e feliz de poder retornar com o nosso programa. Sem dúvida também, o programa sempre repetido e reprisado aí para quem não pode acompanhar o programa nesse horário das 9 horas, que já ficou como característico aqui da programação da Futura também. Prefeito, começando aí então 2020 com o seu primeiro programa aqui do ano, inclusive na Futura, eu quero te fazer uma pergunta. Como lidar com esse dia a dia, com os problemas da cidade, a burocracia, a crise, o Estado? Então nós vamos ter uma hora aí para a gente poder debater um pouco sobre esse e outros problemas também do município. Como é ser prefeito? Olha, Luciano, tem um ditado popular que diz o seguinte, que a vida é fácil, nós é que complicamos ela. E bastante. Quem escolheu foi eu, então eu não posso reclamar de nada. Eu até brinco com os prefeitos amigos, em reuniões que nós temos de encontro de prefeitos, estudo, que eles dizem o seguinte: todos estão reclamando, mas todos são candidatos à reeleição. Eu falei, então tem alguma coisa de errado aí. Não pode reclamar de nada, não. Mas é gostoso, sim, é desafiador. É uma escola de vida que dificilmente outra profissão dá. Você mexe com todas as áreas. Você trabalha 1 hora na saúde, meia hora depois você está mexendo com educação, 15 minutos depois sobre esporte, saúde, esporte e cultura, turismo e lazer, finanças, empregos. Aí vem agricultura, pecuária, meio ambiente. Então eu falo sempre que um prefeito, ele torna-se um oceano de conhecimentos, porém com um palmo de profundidade. Já o técnico, ele é um poço de conhecimento, porém profundo naquela área que ele trabalha. Então o prefeito tem que ter a sensibilidade pública, mas ele tem que estar bem acompanhado, bem amparado por seus secretários, para que ele possa desenvolver um bom trabalho com aquele que entende do assunto. Por isso que eu tenho, por exemplo, na área de saúde, um professor da escola de medicina que entende de saúde, é um grande profissional. Na área de educação, eu tenho uma grande secretária de educação que já está há mais de décadas na educação fazendo um bom trabalho. Na área de esporte, meu secretário é referência no esporte, tanto regional como até estadual. Na área de finanças, meu secretário é também da área de finanças. No jurídico, o meu secretário é um professor de direito que nós temos, que é muito bem. E assim eu poderia aqui falar sobre Secretaria de Planejamento, na agricultura, que nós temos um grande veterinário, que presta serviço até fora do país. Obras, na área de meio ambiente, temos um dos melhores secretários do Brasil. Na área de obras, por exemplo, temos um secretário de obras, muito bem lembrado por você agora, que tem uma experiência internacional, trabalhou com mais de 6 anos no Iraque, na época difícil do Iraque. Depois trabalhou como secretário de Estado no Tocantins e depois resolveu aqui, aceitou meu convite para ser secretário de obras em Itajubá e vem desempenhando um grande trabalho, certo? Em turismo e outras áreas também, o Massoud vem desempenhando um bom trabalho. Poderia falar de todos eles, senão vou cometer injustiça com alguns, posso esquecê-los, né? Mas essa é uma administração. Então é desafiador, mas é muito importante que quando possamos analisar uma prefeitura, que a gente olhe quem está acompanhando o prefeito. Porque se ele estiver mal acompanhado, aí é problemático para a cidade. Mas eu gosto disso, tem os desafios da vida. Por exemplo, eu tenho família, tenho esposa, 2 filhos, o tempo que toma, o sábado e domingo que não existe, estar perto da família, porque você tem que estar trabalhando, girando os bairros. O telefone não para, né? O telefone não para. Esses dias nós estávamos fazendo uma média, Luciano, de quantas mensagens meu telefone recebe por dia.
Então, eu calculei lá, entre 1.200 e 1.400 mensagens. É tecnicamente, humanamente impossível responder. E nas horas mais fantásticas, né? Não é horário comercial. Madrugada, né? Vai de todos os lados. E a gente tem que dar atenção. Muitas das vezes a secretária minha fica até com o telefone enquanto eu estou nas reuniões, porque senão eu não consigo acompanhar. Prefeito, você acabou respondendo uma pergunta que eu ia te fazer, quando você falou em relação à visão que o empreendedor tem, o prefeito tem. Você sozinho, você não consegue fazer tudo. Não. Então, você precisa ter aquele entendimento de colocar as pessoas certas no lugar certo. E uma coisa que a gente tem percebido é que esses secretários, os comandados dele, você é o comandante, como se fosse no Exército, né, nas Forças Armadas. Você é o comandante. O subcomandante é o secretário. Certo. Os comandados do secretário trabalham com alegria. Eles estão satisfeitos com o que eles estão fazendo. Você atribui isso aqui, a escolha que você fez de enxergar bem aquele profissional, porque também pode ser trocado, né? Nem tudo funciona como a gente imagina. Mas como é que você vê isso? Eles conseguem entender a sua visão como empreendedor, conseguem entender a sua visão como comandante principal, e eles fazem daquilo também a tarefa diária deles? Ô Luciano, daí eu vou abrir um parênteses aí, que existe os bons e os maus. A maioria em si são bons. O que a gente tem que separar é que aquelas maçãs podres que possam existir... E existem. Né? A gente retire. E sempre tem um. Você tem que entender que às vezes o funcionário é um bom funcionário, mas está passando por um momento difícil familiar, ou um momento de uma pré-depressão. Eu falo de microdepressão, que é o dia que ele não está bem. Então você tem que... Se a pessoa vai bem o ano inteiro, ter 2 ou 3 dias deu problema, você não vai julgar ela por esses 2 ou 3 dias. Então você tem que ter um termômetro. Aí que eu falo da sensibilidade de uma gestão. Mas se ele é todos os dias uma carga negativa ali dentro, aí não, aí você tem que tirá-lo, afastá-lo. No meu governo eu tenho horror, vamos dizer, a pessimistas. Eu falo sempre que o pessimista não fica perto de mim. Ali tem que ser uma sala, uma prefeitura de pessoas otimistas, positivistas. Porque aonde você trabalha com convívio positivo, as coisas fluem. Às vezes, muitas das vezes, Luciano, vou te contar um detalhe desse negócio de funcionários. Eu comecei a obra lá do parque, e aquela obra foi no peito e na raça, sem dinheiro, com o próprio maquinário da prefeitura. Uma ideia pronta na cabeça. Uma ideia pronta que eu tinha desde 2004, quando eu fiz um projetinho. Esse parque era para ser feito em 2004, quando eu queria ser vereador, lá perto, entre a estrada de Piranguinho e Itajubá, na reta do antigo lixão. Uhum. Aí eu tenho um projeto desenhado, que quem me ajudou muito foi o arquiteto Ricardo Hermeto. E quando eu comecei esse parque aqui perto da prefeitura, o que não faltou foi pessoas que falaram assim: para com isso, prefeito, isso daí não vai dar certo. Ali? É ali. Os próprios secretários, alguns secretários. Isso daí é loucura. Mas eu também não posso julgá-lo. Como é que eles iam imaginar que aquilo poderia se tornar uma realidade? Você transformou esse eu estou no caminho certo, né? Estou no caminho certo. Seguindo em frente pelo caminho certo. Aí teve um dia que eles reuniram lá na minha sala, e nisso tinha alguns diretores e tinha funcionários da prefeitura para tentar me convencer a parar com o lago. Eu falei: olha, o homem pisou na lua 50 anos atrás. Eu não vou conseguir fazer um lago aqui? Vocês me dão licença. Cavar um buraco. Chamei o secretário de obra, falei: quantos tratores tem lá? Ele falou: tem 2. Falei: põe 4 agora. Quantos caminhões tem? Tem 4, põe 8. Acelera. Porque se eu for ouvir os pessimistas, as coisas não saem. O prefeito tem que, se eu tiver certeza e convicção daquilo vai dar certo, não importa que vem outros que nunca fizeram nada, que nunca plantaram uma árvore, que nunca colocaram um bloquete numa rua, nunca tamparam os buracos, nem do passeio da casa deles, vim reclamar que o prefeito começou alguma coisa. E o melhor exemplo que eu tive da minha administração para aprender isso, porque a gente aprende muito durante a administração, foi a obra da praça. A obra que eu sofri mais críticas durante os 7 anos de governo que eu tive, foi logo no primeiro ano para o segundo ano, quando eu fechei a praça principal Teodomiro Santiago e o calçadão para fazer aquela obra. Na hora que eu fechei, criticaram, falaram de tudo, aquele calçadão estava destruído. Só tinha marginais lá dentro, escuro, feio.
Aí o que nós fizemos? Temos que mexer na praça. Porque quando foi feito, foi muito bem feito, mas depois de 20 anos precisa de reforma. Eu falei, não, eu vou trabalhar esse calçadão e vou fazê-lo. E fiz. Se eu fosse dar os ouvidos para as críticas, eu não teria feito também o calçadão. Dali para frente, depois que eu tirei aqueles tapumes que tinha lá na praça, que as pessoas começaram a ver uma nova praça, que alguns pediam desculpa pelas críticas que fizeram, e as pessoas empolgaram, eu falei, aí é o caminho. Parque. Vamos para o parque, ponte, passarelas, creches, escolas, casas populares, certo? E tudo isso. Um exemplo disso está sendo o mercado municipal. A obra do mercado não está na velocidade que eu gostaria, infelizmente a empreiteira não toca do jeito que eu gostaria. E você do serviço público, se fosse uma empresa privada, a prefeitura, eu já teria dispensado a empreiteira e colocado outra. Mas tem que cumprir aquele cronograma. Mas depois de pronto o mercado, ele vai ficar muito melhor do que aquele mercado feio que estava, horroroso, que estava perdendo todo dia cliente, caindo. Os clientes estavam fugindo de lá. Então, o exemplo que eu fiz no centro da cidade é o exemplo que está sendo feito. Esses dias, numa crítica que uma pessoa estava fazendo para o prefeito, numa outra rádio aí, o entrevistado falou assim, não, espera aí, não vamos criticar não, porque nós criticamos a praça, depois a praça ficou boa. Criticaram o parque, ficou uma obra fenomenal para Itajubá. Vamos esperar o mercado. Vamos esperar. Falaram que as creches não daria certo, ele fez as creches. Quando começou a ponte lá, ele falou que a ponte era mentira, a ponte está pronta, está servindo a milhares de pessoas perto do Hotel Real. Quando foi mexer no trânsito, todo mundo batia no trânsito, que negócio todo, de repente, passam uns 30, 60 dias, nós começamos a acostumar. Então, é sinal que tem dado certo. Rodrigo, eu vou fazer uma comparação aqui, se estiver errado, você, por favor, corrija. Uma obra da prefeitura, uma obra municipal, não importa o tamanho, dá para comparar com a obra dentro de casa? Veja, ela causa transtornos. Você está convivendo ali com a tua casa normal e precisa fazer uma obra, seja um telhado que esteja caindo, uma parte hidráulica com problema. Ela vai causar um transtorno, ela vai mexer com o dia a dia daquele morador. Como é que uma obra pública não vai mexer? Não é? Então, se ele pensar dentro da casa dele, quantas obras já foram feitas ou quantas outras precisam ser feitas, uma pintura que seja, Sim. Não causa um transtorno? Enorme. Muito bem, Luciano. Você foi muito feliz. Porque vai você aí que está me ouvindo, você ouvinte, que está no seu carro aí. Eu tenho certeza que tem um problema ou no seu escapamento, ou no vidro do carro, ou no farol, ou o banco que está rangendo do seu carro, você não arrumou até hoje. Vai protelando. Na sua casa tem uma janela que você quer trocar, um lustre que você, desde que mudou, está para colocar e não colocou até hoje. Ou o vaso sanitário seu, com a tampa está torta, você não trocou. Isso eu estou falando dos itens básicos. Aí você vai reformar o banheiro da sua casa, ou o quarto seu ou do seu filho. Olha o transtorno que gira. Que gera. E as coisas que vão aparecendo, né? E depois que você abre, que aquele cano, o pedreiro que fez tinha feito errado, por isso você descobre o problema hoje. E o eletricista que fez o cano que passa aí os conduítes, que não passa os fios, que vai passar um fio de internet, hoje não passa. Ou raiva que dá isso. Ou por que não colocaram um maior? E o profissional ruim, o eletricista não faz o trabalho direito, o pedreiro não vai. O capaz da calha não vai. A obra sua, o telhado atrasa. A obra particular, se o pedreiro não for bem, você troca. Aí você pega um outro melhor, mais caro, não é? Vai querer refazer o que já foi feito, porque ele não concorda com aquilo. Aí vem o prefeito que construiu escolas, creches, pontes, passarelas, parque, teatro, cinema, ruas, drenagens, iluminação pública, postos-saúde, UBS, centro de referência de tratamento aos albergados, aquele negócio todos. Tudo que nós temos na prefeitura, isso tem obras, tem isso, tem licitação, tem engenheiro. Que coisa mais difícil que você bolar uma creche e o engenheiro esquecer das janelas da creche? Eu não sou engenheiro, eu tenho que pedir para o engenheiro. Isso já aconteceu em outras administrações. Você vai mexer, toda construção existe uma destruição. Não tem jeito de você reformar alguma coisa sem destruir alguma coisa. Eu vou reformar lá a escola Teodomiro Santiago, que foi boa, eu tive que destruir várias coisas. Aí descobri que a parede principal da escola não tinha uma grama de cimento faz 50 anos. Era só tijolo empilhado um do outro. Depois tinha lá a pintura
E ficou aquilo ali durante 50 anos. Tem ruas que você pega, tem 2 manilhas na ponta, você fala, pô, mas essas 2 manilhas servem para fazer a drenagem da rua, as águas pluviais, 2 manilhas grandes. Aí você vai lá na beira do rio, 1 quilômetro depois, tem as 2 manilhas saindo. Eu falei, não é possível, essas 2 manilhas devem estar entupidas, algum problema deu nesses últimos 30 anos. Aí quando você abre metade da rua, não tinha manilha nenhuma na rua. Tinha as 2 manilhas na ponta, que enganaram o prefeito da época, e 2 manilhas na outra ponta. Mas você tem que fazer tudo. Aí como é que você vai explicar isso para a população? Você tem que demonstrar isso, tirar foto, conversar. Alguns não aceitam. Eu vou asfaltar uma rua, preciso tirar o calçamento. É lógico, ela gera um transtorno para aqueles moradores que ali, 1 semana, 15 dias, 20 dias, vai ficar na terra. E quando você joga na terra, ou é pó ou é barro. Mas depois vai ficar bom. A maioria não reclama. A maioria elogia e agradece. Mas tem aqueles 2 ou 3 que vão para as redes sociais reclamar do prefeito como se eu estivesse fazendo uma coisa errada. Eu cheguei num bairro esses dias que era pó e barro. Sol era pó, chuva barro. E calcei, asfaltei, coloquei meio fio e iluminei o bairro. Na primeira casa que eu cheguei depois de pronto, veio uma mulher na beira da grade, falou, você, prefeito, você, eu gostava de você. Eu falei, mas o que eu fiz de errado? Você esquentou o bairro. Falei, poxa, um secretário que estava junto, o Luciano, ele falou assim, prefeito, vamos embora daqui. Eu falei, não, a maioria das pessoas são pessoas boas, essa é uma moradora, vamos ouvir os outros. Aí 3 casas à frente, tinha um morador que fez um bolo de cenoura com chocolate para mim, uma Coca-Cola, reuniu os moradores do bairro para agradecer o prefeito ali. Fizemos ali uma mini festinha, vamos dizer, uma festa pequena ali, com crianças, tinha velotrol na rua, criança correndo para lá e para cá, aquela alegria. Aí o secretário, foi o secretário André, que estava comigo, que é um grande secretário também, prestando um grande serviço, falou, prefeito, eu mudei minha concepção de ver as coisas, você tinha razão, eu teria dado ré no carro, e agora eu já estou com uma outra imagem do bairro. Não ia comer o bolo, ia sair com uma impressão ruim do bairro. Depois apareceu a filha desta mulher que reclamou e falou, prefeito, disse que a minha mãe destratou o senhor ali. Eu falei, não, só reclamou do asfalto. Ele falou, não, senhor, me desculpe, ela está um pouco em depressão, não leve em conta o que ela falou, não. A menina foi muito agradável, muito educada. E aquilo morreu o assunto ali, ficou bem, e hoje o bairro está feliz e está muito bem. Então, você tem que trabalhar com estes constrangimentos que existem e também com as alegrias. Eu falo sempre que na política, no mandato de prefeito, 95% do tempo é de problemas e 5% de alegria. Mas os 5% da alegria vence os 95% dos problemas. Eu não sei, eu entendo como obra, se você pudesse parar... Quer ver, você compra um terreno, vai construir uma casa. O terreno está na base, não tem nada, não tem ninguém ali. Agora, uma reforma, as pessoas estão ali. Imagina o médico fazendo a cirurgia, ele não pode matar o paciente, recuperar, trocar, testar, fazer de novo, para depois reviver. Ele tem que fazer com o paciente funcionando. Sim. O bom é que você dá uma anestesia, o cara não reclama, vai reclamar depois, né? Mas a obra não é brincadeira. Eu acho que o maior exemplo é realmente a pessoa olhar para si, né? Ver o dia a dia dentro da própria residência, como é que é, para depois ver o impacto que causa uma obra desse tamanho fora. Mas, Luciano, isso é natural. Sim. Isso é do ser humano. Sim. Eu vejo grupos, por exemplo, de WhatsApp, de Facebook, eu percebo que lá tem 20 mil pessoas. Às vezes vem 10 pessoas desses 20 mil criticando, tem até fake no meio, aquele negócio todo. Aí os outros 19.990. Qual a opinião deles? Chama massa silenciosa. É isso que eu meço sempre pelas pesquisas. A massa silenciosa está feliz. Eles não concordam com aqueles que estão criticando. Um exemplo, o melhor exemplo político que nós tivemos foi agora nas eleições de 2018, para presidente da República. O povo tinha decidido quem ia votar no Haddad e quem ia votar no Bolsonaro. Não adiantava bater no Bolsonaro igual bateram, que o povo não mudou. Não adiantava bater no Haddad, quem era Haddad votou no Haddad. Com maldades, requintes, isso é política antiga, é mesquinha, é atrasada, é a política velha. Então, esse negócio de crítica, o político bom de serviço vira igual massa de pão. Quanto você mais bate, mais cresce. Mais macio fica.
Claro. Macia e cresce também. Você bate, a massa vai crescendo. Então, essa política, por exemplo, em Itajubá, graças a Deus, não funciona. Vem um batendo de lá, outro batendo de cá, fazendo essas coisas tudo. Não funciona mais. E depois de 7 anos de mandato, de prefeito, 8 anos de vereador, 2 vezes presidente da Câmara, sem faltar com a humildade, a gente começa a aprender isso também, aonde você não deve nem preocupar, aonde, sim, se for uma crítica construtiva, você deve dar atenção para aquilo, porque senão você não governa. Infeliz daquele político que queira ser prefeito e acha que vai encontrar a paz. A paz está dentro da gente, não em volta. Então não procure paz em volta de si, em torno, próximo. Procure dentro de você mesmo. Então, às vezes eu assisto algumas coisas, algumas besteiras que falam, pode afetar até a família. Às vezes meu filho fica sentido, minha mulher, Imagino. mas eu não. Porque as pessoas de bem, elas vão tocando a vida, vão tocando de bem com a vida, vão tocando. O governo está trabalhando, eles estão tocando a vida deles da melhor maneira que lhe provém, porque não ficam preocupando, né, com detalhes. Agora, você falou agora há pouco que está 7 anos no governo. 7 anos. Caminhando para o último ano, vem aí a reeleição. Não cansa, não? Por exemplo, você vem do setor empresarial. Sim. Você é acostumado de lidar com a situação de trabalho de uma maneira diferente. Você bem colocou agora há pouco que não funciona, você vai e troca. No setor público não funciona assim. Não cansa. 8 anos vereador, 7 anos prefeito. Como é que é isso? Eu falo que a pessoa tem que ser apaixonada por aquilo que faz. Se você colocar alguém lá no poder que não goste daquilo que está fazendo, ele depois de 3 meses a 6 meses, ele entra em parafuso ali dentro. 1 ano, então, ele começa a empurrar com a barriga. Para quem não gosta, para quem não queria aquilo. Quem entra na vida pública por vaidade ou para os outros interesses, na verdade, aquilo é uma condenação para ele. É uma condenação. Agora, quem se dispõe a servir ao público, a arte da verdadeira política, aí compensa sim, aí é prazeroso. Eu acordo cedo com vontade de ir para a prefeitura. Chega finais de semana, eu rodo os bairros esperando da segunda-feira para poder executar as obras que eu vi naquele bairro. Quer dizer, o sujeito tem que vibrar com aquilo. Quando eu fui candidato a prefeito, Luciano, uma das frases mais fortes que eu tinha no meu palanque é: eu quero e como quero ser prefeito dessa terra. Então eu não nego isso até hoje. Itajubá me viu crescer. Eu sou um menino que cresceu ali na Avenida. Nasci no bairro da Avenida. Meu pai foi vereador por 4 mandatos. Depois eu fui um dos vereadores mais jovens de Itajubá. Eu sempre gostei de política. Quando eu era criança, era representante de sala, membro de diretório das escolas. Fui presidente do PMDB Jovem de Itajubá. Então a cidade vem acompanhando a gente a amadurecer, a crescer, a melhorar, a acertar os erros. Né? Então, eu falo que cansar, de vez em quando você senta num restaurante, a família senta, eu só consigo sentar meia hora, 40 minutos depois. Eu vou cumprimentando mesa por mesa. Não é porque eu estou fazendo esforçado, não, porque eu tenho prazer. Como prefeito, eu tenho responsabilidade, o dever de ser, sim, agradável com todo mundo. Se eu me submeter a isto, eu devo dar atenção a todos. Muitas pessoas chegam, às vezes, à noite, ou num sábado, num domingo: ô prefeito, não é hora de conversar isso, mas gostaria. Eu falei: olha, o prefeito é 365 dias do ano, 24 horas. Se ele colocou o seu nome à disposição, é por isto. Uma coisa que eu sugiro à população ficar muito atenta: cuidado com esses candidatos que chegam no palanque ou numa reunião e falam assim: ó, sou candidato a prefeito, mas não sou político, não. Ora, então tem alguma coisa de errado. Se eu estiver doente, eu vou procurar um médico e não um engenheiro. Mas se minha casa estiver caindo, com uma trinca, eu vou procurar um engenheiro e não um médico. E na política, se a pessoa está entrando na política e tem prazer de dizer que não é político, alguma coisa tem de errado. Ou ele está entrando por vaidade, ou por os outros interesses escusos ali que não deveria entrar. Aí essas pessoas, infelizmente, alguns ganham a eleição,
fazem um mau mandato, e quem fica queimado com o povo é o verdadeiro político, porque o povo classifica todos como político. Eu assisti essa semana uma espetacular entrevista do governador Romeu Zema, na Globo News. Quem puder assistir, por favor, assista. Vai no YouTube e busca Romeu Zema Globo News. Ele deu uma aula do que ele achava que era e do que ele mudou na concepção dele. E diga, até para minha surpresa, vai indo muito bem. Também, né? É um empresário. Falou, não, eu tive que trazer a gestão e articular com a verdadeira política. O Papa Francisco, recentemente, falou uma coisa que o Papa, eu acho ele muito sábio, muito inteligente. Ele falou, a mais nobre das profissões é a profissão política. É a arte de fazer o bem, desde que ela seja bem exercida. Se ela for bem exercida, ela vai fazer o bem ao próximo. Se ela não for bem exercida, ela vai fazer um mal enorme para o próximo. Então, Luciano, quando fala cansa, se cansar fisicamente, às vezes você sair cedo de casa. Meu filho, por exemplo, eu tenho um filho de 3 anos. Tem dia que eu saio de casa às 6 horas, 6h15, ele está dormindo. Eu volto 10 horas da noite, ele está dormindo e não vê o pai. Então, você falar cansa alguma coisa, às vezes eu queria estar mais próximo do meu filho. Uhum. O meu filho, por exemplo, o outro mais velho, de 15 anos, ele cobra, pai, vamos ver isso, pai, vamos no Mineirão ver um jogo um dia, você não tem tempo para aquilo. Você sabe que você passar o ano inteiro, 2 anos, 3 anos, sem sair um dia da prefeitura, não ser bater em Belo Horizonte e voltar no mesmo dia, você ir nesses lugares e viajar 1.000 quilômetros num dia e voltar, aí chega aqui, você olha na internet, tem uma pessoa ali, ele coloca uma fotinha dele, não fez nada o dia inteiro, não prosperou em nada, vai lá e critica o prefeito. Vai lá e, o prefeito é isso. Nem na padaria. Aí chega numa moradora, por exemplo, lá no bairro, lá da avenida, uma pessoa chata, amarga, alguma coisa, vai lá e fala alguma coisa que nem tem noção do que está falando. Mas eu estou preparado para isso. Você tem que ver isso. Você submeteu à política, você tem que estar preparado para isso. Aí eu foco o quê? O importante é o bem comum, é o coletivo. Então, o cansar, às vezes o objetivo atingido tira qualquer cansaço que você possa ter. É verdade, é imbuído, né? O prefeito, porque o ouvinte possa ter uma ideia, isso aqui é mais um bate-papo. Hoje ele chegou aqui, aqui, né, prefeito? O que nós vamos conversar e tudo mais. Então, estão chegando perguntas aqui. A Mônica Chaves, bom dia, prefeito. Ela gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre as ações da sua gestão sobre os animais. Veterinário, no bairro, o aumento das castrações, enfim, as suas ações para com os animais aí soltos nas ruas. Nós estamos fazendo várias ações e eu agradeço ao apoio da vereadora, que às vezes é muito injustiçada e ela já está aprendendo com a vida e com o mandato também. E ela mesma falou, Rodrigo, cheguei muito inexperiente. Achei que as ações seriam mais rápidas e não estava preparado para as críticas. Hoje ela está mais forte nisso. Tem ações que eu não concordo com ela e tem ações que eu concordo com ela. Que bom. Então, e ela entende isso e eu entendo ela também, ela entende do meu lado também. Mas as ações da prefeitura, do secretário Nilo, que ela nos ajuda muito, e muitos outros também, de ONGs aqui de Itajubá que nos ajudam. Por exemplo, nós aumentamos as castrações, que eram 20 por mês, para 200 por mês. Aumentamos em 1000% as castrações. Vocês já perceberam a diferença de número de animais soltos que nós tínhamos há 7 anos atrás e agora, quando eu assumi a prefeitura de Itajubá? Estava à deriva, que não tinha nenhum tratamento para os animais, que os nossos veterinários do Centro de Zoonoses estão trabalhando. Quero aqui mandar um abraço para a nossa veterinária Patrícia, todos os outros lá que estão trabalhando de forma brilhante lá no Centro de Zoonoses, que o veterinário no bairro agora está funcionando com sucesso, é como se fosse um médico de bairro. Ele vai lá, atende no bairro os cachorros, faz a consulta. Preventivo, né? Preventivo. Então isso vem funcionando muito bem na cidade de Itajubá, certo? Os animais são recolhidos também soltos. O tratamento que tem a parceria com as ONGs, tudo isso vem fortalecendo o tratamento. E é uma área que eu não entendia e busquei com as pessoas que entendem do assunto. É aquele negócio que o prefeito é um palmo de conhecimento e o técnico é profundo no assunto. Então, nesse tratamento de animais, hoje nós somos referência. O Centro de Zoonoses de Itajubá é referência. O veterinário no bairro hoje, que ele vai nos bairros, é referência que não tem em outras cidades polos aqui perto. Às vezes, até por erro meu,
A falta de comunicação, até de marketing disso, não traz ao conhecimento das pessoas. Mas é feito hoje um trabalho junto aos animais que jamais foi feito na história de Itajubá. Nós temos 201 anos que nós vamos completar agora, dia 19 de março. Nunca foi feito algo semelhante. Muito bem. A prefeita Flávia Carvalho está dando parabéns e dizendo que as pessoas reclamam também e não fazem nada. Muito obrigado, agora há Flávio. pouco, está dando os parabéns pelas melhorias que você fez aí para Só um parênteses aí, quero agradecer as palavras da Flávia, mandar um grande abraço. As pessoas reclamam, sabe quantos por cento em pesquisa você vê que reclamam? 6%. Os 6% faz um barulho enorme. E tem uma coisa também, o Luciano. Você vai lá e constrói uma ponte, que milhares de pessoas vão passar na ponte. Se surgir um buraquinho na beira da ponte, 100 pessoas vão falar do buraquinho da beira da ponte. 3 ou 4 pessoas vão elogiar a ponte que foi feita. Você constrói uma escola, poucas pessoas vão elogiar a escola. Muitas pessoas vão, talvez, criticar a lâmpada que queimou um dia lá no saguão da escola. Se você dá a merenda escolar durante os 200 dias letivos e um dia faltou o pão, eles vão reclamar desse um dia que faltou o pão. Lá no hospital escola, se você atende 400 pessoas por dia no pronto-socorro, que antigamente atendia 100, hoje atende 400 pessoas, mas os 3 ou 4 que demoraram mais de 2, 3 horas para ser atendidos, eles vão sair e vão falar na internet. Mas os outros 300 ou 400 vão esquecer de ir lá na internet agradecer a vida que foi salva ou o tratamento que foi feito. Às vezes, você constrói 200 casas em um bairro, faz praticamente uma doação dessas casas, mas vai vir alguns aproveitadores e criticar o prefeito porque ele está cobrando o IPTU, que é obrigatório, de 15 ou 20 reais de uma casa. Então a gente tem que saber que a vida é assim. Mas a maioria imensa das pessoas são pessoas boas, não são ruins. É uma pequena parte dos frustrados, certo? Dos mal-sucedidos, que fazem um barulho enorme. Quando as coisas vão bem e dão certo, não chama atenção. Quantos passageiros são transportados por dia por aeronaves? A gente não tem isso, não funciona, dá certo. Sim. Agora, se cai um avião e matam 200 pessoas, eles focam ali. Mas quantos estão voando? No mundo? No 100 mundo, milhões de pessoas por dia. Você pega o Fly Radar e faz uma análise. 50 milhões de pessoas. Aí o avião levanta, desce bonitinho, ninguém bate palma pro piloto, ninguém elogia a empresa aérea, porque está funcionando. Basta que um caia, seja por que motivo for. Chama mais atenção. Mas Luciano, no final, eu falo sempre ao meu filho. Filho, se Deus me perdoe, eu estou com 45 anos. Eu peço a Deus que me dê saúde e proteção para quando eu chegar aos 70, 80 anos de idade, poder olhar para trás e falar assim, ó, valeu a pena, fui útil. Sim. O duro é o sujeito amargo, negativista, que se ele olhar agora que eu estou falando aqui para trás, ele não tem nada que foi útil que fez alguma pessoa sorrir ou melhorar a vida de uma criança, de um jovem, de um adulto ou de um idoso. Eu tenho certeza que neste momento que eu estou falando, várias pessoas que estão ouvindo estão fazendo uma reflexão. E faça mesmo uma reflexão, porque na hora do seu encontro com Deus, talvez pergunte o que você foi útil. Eu te dei a vida, que é a coisa mais bela do mundo. Tomara que encontre com Deus, né? Porque se essa vida não servir para alguma coisa útil, era melhor não ter vindo. Tem pessoas agora que devem estar dirigindo o seu carro, ou estão no seu comércio, ou na sua casa. Se você não fez ainda, meu amigo, pare de reclamar da vida e toque em frente. Veja o lado positivo das coisas. Que tudo tem uma razão. Bom, é isso. Muito bem. O Tiago Cortez está te dando parabéns para a cidade. Ele queria saber sobre o trevo do Jardim das Colinas e também o andamento da biometria eleitoral para as eleições desse ano. Tiago, o trevo do Jardim das Colinas é a obra mais sonhada que eu tenho da minha administração. Se você falar assim, qual a obra que você quer fazer? Tem várias. Se você pensar, eu tenho obras no hospital que quero fazer, o centro de oncologia, trabalhar junto com o hospital em parceria. Tem mais 2 creches que nós compramos uma agora,
um prédio e vamos fazer mais uma creche. Tem várias obras, em cada uma no seu setor. Tá? Mas o trevo do Jardim das Colinas é uma urgência. E aquilo lá é uma obra do governo federal. Apesar de estar dentro do município, eu não posso mexer em estradas. Eu fiz tudo o que é possível e impossível para nós tirarmos aquele trevo daquele jeito e fazer um trevo novo. E graças a Deus nós estamos prestes a licitar o trevo. Nós, que eu falo, é a atitude nossas, e o Departamento Nacional de Estrada e Rodagem é que vai fazer esse trevo lá. Vai ser duplicada aquela ponte, ou triplicada, vamos dizer, vai ser 3 vezes maior o tamanho dela. Vai ter alças de retorno no trevo. Já vieram aqui agora em mês de janeiro para o assistente social fazer um trabalho para o DENIT, se existe casas a ser desapropriadas, vai ficar alguém desalojado ali, o que precisa ser feito, negociar a desapropriação, e baixou um decreto o governo agora, semana passada, da desapropriação. Então isso nunca tinha sido feito. Então o projeto demorou 2 ou 3 anos para ser feito pelo DENIT, esse Departamento Nacional de Infraestrutura, certo? Foi feito, agora foi feito o trabalho social da assistência social, que é obrigatório por lei, e agora estão decretando a desapropriação. Decretou a desapropriação, negocia-se com o dono amigavelmente ou judicial. Só que como é interesse público, a lei prevalece ao interesse público. A justiça certamente dará posse ao DENIT e discute-se o preço, se não for amigável, na justiça. E ali começará as obras do trevo, tão sonhado trevo do Jardim das Colinas. Quando eu fui eleito a primeira vez, em 2012, fui eleito no dia 7 de outubro. No final do mês de outubro, sem ser prefeito ainda, eu já estava lá na sala do ministro, junto com o deputado Bilac Pinto. Eu passei por 6 ministros diferentes. 6 ministros diferentes. Eu trouxe o ministro de transporte aqui em Itajubá para ver o trevo. Então, tudo que podia ser feito de minha parte, eu fiz. Mas aqui lá eu não posso colocar um trator da prefeitura ali, ou um pedreiro da prefeitura, para começar alguma coisa. Mas se Deus quiser, está tudo certo para que possamos começar o trevo este ano. E não é uma obra simples como todos pensam. Aquela ponte vai ser alargada, aquela ponte também é onde passa o fluxo do rio ali, ela vai ser também ganhar mais metros cúbicos para que não encha mais a várzea ali e resolva o problema daquele ribeirão. As alças, nós vamos ter, parece que, bombeamento de água ali, problema de enchente, certo? São alças grandes de retorno, que é a saída para a futura estrada Itajubá, Campos do Jordão, Piranguçu. Então tem uma obra grande no local, que eu acredito que vai ser feita de 12 a 16 meses. Muito bem. Biometria. Biometria. Eu peço a todos os itajubenses que se dirijam ao ITC ou ao cartório eleitoral que fica em frente ao fórum, para que possa fazer a biometria, o seu novo título de eleitor, vamos dizer. Porque quem não fizer a biometria vai ter um monte de problemas. Quais são esses problemas? Por exemplo, você não vai poder registrar uma carteira de trabalho, não vai poder tirar um passaporte. Na hora de você fazer um exame de saúde, alguma coisa, eles vão te exigir isto. O governo age com mãos firmes e tem que ser feito. E a biometria vai ajudar muito, porque nós tínhamos, antes, muitas pessoas, por exemplo, lá em Piranguçu, que eram moradores aqui de Itajubá, mas um amigo transferiu para lá 100 eleitores daqui para lá, ou em Venceslau Brás, ou em Maria da Fé, ou vice-versa também, de lá para cá. Então a biometria está servindo para cadastrar novamente. Não dói. Não dói, vai dar com o dedão e acabou. E outra coisa, eu falei com o Alex, que é o diretor do cartório eleitoral, que é um grande profissional, diga-se de passagem, ele falou: Rodrigo, se continuar do jeito que está, nós vamos perder 20 mil eleitores para as próximas eleições. Itajubá vai cair de 80 mil para 60 mil eleitores. Então, corremos o risco de perdermos aí 20% dos nossos eleitores, ou 30% para as próximas eleições. Ô, Rodrigo, a Losimeire está fazendo uma pergunta aqui que você já falou sobre ela, mas vamos lá. Casas populares. Nós inauguramos 300 apartamentos no bairro Novo Horizonte, que foi começado na administração anterior e terminou na nossa. Fiz 202 casas. Você sabe que construir uma casa já não é fácil. 2, 3, 10, 20, 100, 202 casas. Fiz com blindex, com aquecedor solar, ruas asfaltadas, iluminadas, certo? Com calçada, com tudo pronto ali. Nós entregamos 202 casas.
Depois dessas casas, novas casas, são possíveis serem feitas somente com o apoio do governo federal. E com a crise que mergulhou o governo federal, depois de deixado pelo governo da presidente Dilma, com aquela crise total, o país não conseguiu ter oxigênio, pulmão, para fazer novos projetos habitacionais. Então, logo retorne o governo, se voltar ainda no meu governo municipal, nós vamos ser adeptos para que nós possamos fazer projeto de casas populares, não de predinhos. Os predinhos nos deram muitos problemas. Casas populares, porque a casa, ela tem uma vantagem, Luciano. A casa, o sujeito pode crescer mais um quarto, ele é independente, ele não tem problema do vizinho, está reclamando com o vizinho de barulho em cima, barulho embaixo. O prédio não depende infiltração, o prédio já é um problema de água, tem que dividir. Na casa, cada um tem seu hidrômetro ali, tem seu medidor de água, de luz. Então, a casa é muito melhor. Ocupa mais espaço? Ocupa, mas é muito melhor. Você cresce uma cidade mais ordenada. A Rosa Salvador, prefeita, está dando bom dia e diz o seguinte, que as nações, o bairro das Nações, não está reclamando de pagar o IPTU, e sim reclamando porque tanto o carneiro do IPTU quanto a carta cobrando o IPTU não foi repassado aos moradores. Não, eles têm razão lá, eu já suspendi o pagamento. Mas não estou dizendo de lá não, lá eles estão no direito deles, no meu entendimento. Certo. Falar nisso, quem que falou isso? A Rosa Salvador. Ô Rosa, deixa eu aproveitar e dar um abraço a vocês, que eu sou muito bem recebido lá no bairro, e foi aonde eu tive 91% nos índices de pesquisa agora de aprovação. Deixa eu só dizer a Rosa, cuidado com vereadores que chegam aí falando que foi eles que conseguiram esse negócio de IPTU, não teve nada de vereador não, viu? Aliás, teve um vereador que lutou por eles ali, que foi o Sebastião Silvestre. Esse me procurou. Mas tem vereadores de oposição se gabando como se fosse eles que tivessem conseguido. Isso não é nada. O filho é meu, né? Quando tem uma coisa boa, eles vão lá dizendo. Eles sequer me procuraram ou fizeram alguma coisa. Na verdade, foi o secretário de Finanças junto comigo que chegamos à conclusão seguinte, que não deveríamos cobrar ali por enquanto. Porque as pessoas têm que entender, eu sou obrigado a cobrar por lei. Se eu não cobrar, eu fico inelegível. Isso resulta em cassação. É renúncia de receita. É por lei, não é eu não. Se fosse o Luciano prefeito, se fosse o Duarte, se fosse a Rosa prefeita, ela teria que fazer isso. Dependesse da minha vontade, casas populares, recém-chegados ali, numa crise danada, se eu tivesse como, estava isento. Então nós isentamos esse ano, levantamos para um trabalho para ser feito e estudado, para que depois venham e façam o correto ali perante aquelas casas. Então, Rosa, meu abraço a todos os moradores. Eu estive no bairro aí no sábado, tá? Tem algumas obras que nós queremos fazer aí na parte social, com a quadra, algumas coisas boas que nós vamos fazer no bairro, mas dizer que isso foi uma atitude interna do prefeito, certo? E do secretário municipal de Finanças. Muito bem. Um monte de pergunta aqui. Eu até parei um pouquinho a nossa conversa, o nosso bate-papo, porque é interessante. Como você disse agora há pouco, né? São poucas pessoas realmente que criticam, e a maioria é fantástica. Aliás, o que chegou aqui para a gente nem é crítica, é mais uma dúvida. O Giovanni Gonçalves, bom dia, prefeito. Nós, moradores do Rebojão, sabemos agradecer a sua gestão, pelo parque deles lá. Do Rebojão. Do Rebojão, exatamente. Olha, Giovanni, muito obrigado, fico muito feliz. Eu queria pedir Parque deles não, fazer uma correção, né? O parque da cidade, né? Da cidade. Porque não tem um parque da cidade, não tem o parque do Rebojão. São de todos. Exato. De todos. Mas a gente apelidou de Parque do Rebojão ali de bairro, Santa Terezinha. Né? Só esses dias teve um vandalismo lá no banheiro do Parque do Rebojão. E eu coloquei assim, não dá. Aí, mas eu queria dizer, 99% das pessoas que moram lá são pessoas boas. Aí vai um elemento de 16 anos de idade, vai lá e arrebenta com o chuveiro e com a porta de um banheiro, você vai culpar o bairro inteiro? Não. O que nós temos que fazer é arrumar logo isso, não ficar aquele negócio que só arruma no ano que vem, certo? E os próprios moradores nos ajudarem a cuidar daquele parque, que é um presente para eles. Então, os próprios moradores, quem é o maior fiscal que eu tenho lá dentro? Quem são os maiores vigias que eu tenho lá dentro? Tá lá. São as crianças, os jovens, adultos e as mães das crianças que estão lá no parque. Se tiver alguma coisa, é só na Guarda Municipal. Mas, olha, tirando esse evento que nós tivemos lá de um vandalismo pontual, eu não tive problema nenhum com o bairro. Não tive uma lâmpada apagada queimada, não tive um brinquedo quebrado, não tive nada. E nós vamos melhorar. Vou fazer uma quadra de areia ainda lá no bairro, mais uma mesa de ping-pong.
As pessoas estão frequentando, tem aulas aulas de futebol, times de futebol, times de adultos também, de idosos lá no bairro. Está uma verdadeira alegria naquele bairro. E o mais importante, não encontra ninguém usando drogas lá, naquele no local, aonde a família chega espanta marginais, ao contrário do que as pessoas pensavam. Está muito bem frequentado. E uma coisa que eu falei para o Christian, esse dia eu estava lá com o Christian, vice-prefeito, falei, Christian, perceba para você ver que está igual no Parque da Cidade. Não tem ninguém mexendo no celular. O que é o bom nisso? Você estava interagindo a família. O objetivo era aquilo, o objetivo foi atingido. Aquilo é um hospital mental. É um hospital de elevar a autoestima da pessoa, de melhorar a qualidade de vida da pessoa, da família. Reergue uma pessoa que está em depressão. Então, esse é o objetivo que foi atingido lá também. E se der tempo ainda, tem mais 2 bairros, que nós temos que fazer em bairros polos. Por exemplo, você fez lá no Santa Terezinha, que é ligado ao Rebojão, você atendeu o Jardim Palmeiras, Jardim Bernadette, Rebojão, Moquém. Norte, Sul, Leste, Oeste. Ali. Então, os bairros que gravitam em torno do bairro maior, você consegue. Eu penso que o próximo passo seria no bairro Novo Horizonte e Jardim das Colinas. Certo? Nós já estamos agindo na Boa Vista, que vai pegar o Santos Dumont, ali com um campinho de futebol, quadro, alguma coisa, e com a reforma do ITC, eu consigo atingir também São Vicente, Medicina e outros bairros por aqui, que será uma praça de esportes aberta para a população. E o que eu consigo com isso? Para as pessoas entendam. Toda vez que eu invisto, cada R$1 que eu invisto no esporte ou na cultura, são dezenas de reais que eu estou economizando com segurança pública ou com saúde e melhorando a qualidade de vida da população. O prefeito, daria para a gente ficar aqui o resto do dia fazendo perguntas e o pessoal mandando, então, a participação do público, fantástico. Mas eu queria te fazer 2 em especial. A primeira delas, você tocou agora há pouco, falando sobre o ITC. Como é que fica o ITC? Itajubá Tênis Clube, como é que fica? A questão, por exemplo, o ITC tinha uns sócios, né, e agora foi municipalizado. Como é que fica o ITC? O ITC está sendo inteirinho reformado. Já reformamos o Tigrão, reformamos a quadra maior lá de fora, que são 2 quadras, uma já está inteirinha reformada. Já derrubamos os muros do ITC para colocar grade. Tem pessoas que nasceram, viveram e morreram sem ver o ITC por dentro, passando todos os dias na porta do ITC. Inclusive moram no próprio bairro, né? Mora no bairro. Tem uma vizinha ali do lado do Bar Cultural, está ali há 50 anos, nunca tinha visto o ITC por dentro. Então, o ITC é do povo. O deputado Dalmo conseguiu o ITC para a cidade de Itajubá. E nós vamos fazer do ITC voltar a ser o grande clube que foi para as crianças, para os jovens. Na época do Califa, na época de muitos outros que administraram muito bem o ITC, Califa. Saudoso Califa, que aquilo tinha vida. Agora o que nós vamos fazer é encher as quadras, que já está sendo feito isso. As piscinas serem usadas, inclusive essa semana talvez começam a ser utilizadas as piscinas de lá. Todas já estão cheias, com as bombas certinho, com a água tratada. O campo de futebol vem sendo utilizado. Então, nós vamos ali trabalhar muito com a terceira idade também, com aulas de yoga, com fisioterapia. O ITC será um parque no centro da cidade aberto para o povo. Vai ser uma grande alegria o ITC. Prefeito, sobre as obras que você fez ou obras que ainda estão na sua cabeça. Cite 2 para mim. Uma, Menina dos Olhos, que já foi feito, e uma que você tem vontade de fazer, ainda consegue fazer na sua gestão. É difícil falar uma obra Menina dos Olhos. 100% das pessoas que estão me ouvindo agora devem estar falando assim, é o parque da cidade. Mas no meu coração, a melhor obra que eu fiz foi as reformas do Hospital Escola, que eu fui parceiro. Se desce e levanta helicóptero todos os dias ao lado do meu gabinete, levando e buscando órgãos, rim, fígado, coração, salvando vidas, foi porque nós tivemos um braço forte para ajudar o hospital a ser ampliado, um hospital que na verdade era uma enfermaria grande e hoje tornou-se um hospital de alta complexidade, que faz transplantes salva-vidas, que faz centenas de cirurgias cardíacas por ano. Centenas de pessoas que podem estar nos ouvindo aqui foram salvas pelo hospital. Ali eu devo ter colocado em recursos 100 vezes mais do que nós gastamos com o parque inteiro da cidade. Eu vou repetir.
Nós gastamos com a saúde 100 vezes mais do que gasta com o parque. Aí tem gente que chega e fala assim, eu só estou gastando com o parque. Presta atenção, certo? Agora, a obra do parque foi uma obra que ninguém esperava, nem no meu plano de governo eu coloquei, que eu tinha receio de colocar no plano de governo as pessoas pensarem que nós estávamos ficando louco. Não. O parque está pronto. Aonde você imaginava, você ouvinte, que um prefeito que era candidato com 38 anos de idade chegasse e falasse, eu vou fazer um parque que vai ter um dos melhores teatros do Brasil, vai ter um dos melhores cinemas do Brasil, que vai ter um grande lago, que vai ter parque infantil, que vai ter campo de futebol, pista de Cooper, campo de vôlei, de futebol, de basquete, bocha, boliche, banheiros limpos, restaurante, lanchonetes, cartódromo, quadra de tênis e área para shows. Iluminado, com câmera e com internet grátis. Isso é Disney. É uma realidade. Isso é para quem? Para todos. É um parque democrático. Então, é lógico, imaginem vocês estão me ouvindo no meu lugar. Eu fico alegre com aquilo, fico feliz demais da conta. Quando eu chego no parque e vejo que milhares de pessoas estão desfrutando daquilo, eu falo assim, o objetivo é ser atingido. Então, eu acredito que eu agradeço a Deus por isso. Agora, tem outras coisas também, nós reduzimos drasticamente os problemas de fila nas creches. Quando eu assumi, o maior problema que dava em pesquisa, que as mães não conseguiam colocar os filhos nas creches. Nós construímos várias creches modernas, novas. Não tem uma criança hoje em Itajubá, uma criança que esteja fora da escola. Nós colocamos academias ao ar livre, então você fala assim, qual obra que chama mais atenção? Não sei. A drenagem, por exemplo, na medicina. A medicina sofre com enchente desde que foi construída. Eu morei no bairro há 17 anos. Eu conheço rua por rua. Eu não vou resolver os problemas de cheia da medicina, mas eu amenizei muito. Nós conseguimos amenizar e muito os problemas de cheia na medicina. E vamos fazer isso na Vila Rubens também, dando tempo. Vamos para outros bairros, resolvemos grande parte do bairro Nossa Senhora de Fátima. Então, essas coisas vão me alegrando de todos os lados. Mas se você falar uma obra principal, foi a obra do Hospital Escola. E a dos sonhos? Dos sonhos que ainda está por vir. É difícil falar, Luciano, porque de um lado é uma coisa, de outro lado, por exemplo, obra dos sonhos. Não é obra do prefeito Rodrigo. Teria que ser do governo do estado, do federal. Duplicar daqui a Pouso Alegre, daqui a Dutra. Terminar esse aeroporto logo, porque eu sei que com o aeroporto nós vamos trazer mais indústrias de desenvolvimento para a cidade de Itajubá. Esse trevo do Jardim dos Colinos precisa sair. O centro de oncologia, o tratamento de câncer aqui em Itajubá, que tem que ser feito pelo governo federal. A prefeitura não aguenta, não existe uma prefeitura que aguenta sozinho isso. Cada paciente custa mais de R$150 mil. Ela come todo o orçamento do município e nem orçamento nós teríamos para isso. Então precisa da ajuda do governo. Então são as prioridades que nós temos na cidade. Então se eu listar para você qual que é a prioridade, eu não tenho como dizer que todas elas são prioridades. O prefeito, por falar em desenvolvimento, o Itajubá está com um crescimento muito grande com o MEI, né? Os microempreendedores individuais, em torno aí de 5 mil. Na sua visão, o que você atribui isso? Eu vou explicar sobre o MEI e sobre... Tem muita gente que não sabe como é que funciona o MEI, né? Isso. O MEI é o microempreendedor individual. Ele até um faturamento de X por ano, se eu não me engano, perto de 80 mil, ele é MEI. Então os impostos dele são muito menores. E o MEI facilita, você tira o MEI em um dia, seu documento de MEI. E o que aconteceu muito? A migração de pessoas que tinham carteira assinada para o MEI. Por quê? Para que o empregador consiga dar emprego para aquela pessoa. Contrato. Vou dar um exemplo. Eu tenho uma amiga que tem um salão de beleza. São 17 funcionários. Eram 17 funcionários registrados. Hoje são 17 MEI. Você tem, por exemplo, uma clínica médica. Eram ali 5 médicos registrados naquela clínica. Hoje não são 5 médicos, são 5 MEIs. Os microempreendedores individuais ali. Então, houve uma migração, por exemplo, motoboy. Ele não tinha carteira assinada, ele virou MEI. Você pega, por exemplo, nas indústrias de tecnologia, hoje, que viraram, eles são MEI, porque eles têm como dar nota fiscal. Aí vem
As pessoas falam, onde gerou emprego, prefeito? Espera aí, nós aumentamos de 700 para 5 mil mês. 5 mil. São pessoas que estão trabalhando e que MEI, não... tá trabalhando, né? Eles são costureiros, são donos de sorveteria, de açaí, de carrinho de coco. Músico, artistas, que viraram MEIs. Então, tem que entender isto, que houve uma migração de MEIs. Aí o que acontece? Esses dias eu vi um vereador que está sendo processado por isso, colocando foto falsa. Foto de quem está mexendo no trânsito, jogando bolinha para cima para ganhar gorjeta, como se aquilo fosse uma gozação que eu estivesse falando de MEI. Peguei aquilo, printei, e essa semana talvez ele receba na sua casa, porque ele desmentiu. Não pode um homem público mentir. Então, esses vereadores desfizeram, esses de oposição, de MEI. O MEI é uma pessoa digna, que está começando a sua vida empresarial, que pode melhorar. E outra coisa, só para as pessoas terem noção. Quando você fala em 5 mil MEI, 5 mil microempreendedores, dá 2,5 malas de tamanho. São 10 Elibras. 5 mil MEI é mais funcionários do que toda a Rua Nova, Major Belo, Maria Carneiro e Paulo Charadia juntos. Juntos, só de funcionários. Junto o calçadão, tudo junto. São pessoas que estão trabalhando como MEI. Procurando uma ocupação honesta. É o confeiteiro. Se formalizando para ter uma nota. Quer dizer, o sujeito não está lamentando a situação de crise, que não é municipal, a crise é global. Ele está se formalizando para ter uma ocupação. O que ele sabe fazer? Agora ele pode emitir uma nota, prestar serviço até para uma prefeitura, participar de licitações. Exatamente. Vou dar um exemplo você de algumas pessoas aqui, não vou citar o nome, mas vou dar um exemplo. Tem uma empresária aqui em Itajubá de MEI, que quando surgiu o cinema, ela falou, Rodrigo, fala com o dono do cinema, me arruma um emprego no cinema, para ser gerente, subgerente do cinema. Eu falei, mas você é empresária, você tem dom para ser comerciante. Ela tem um dom. E eu incentivei ela, através do nosso secretário Bissacô, a abrir o próprio negócio. Hoje, daqui a uns tempos, capaz dela comprar o cinema, se bobear. Ela já virou empresária, nunca mais quer voltar para ser funcionária. Eu tenho uma prima que é MEI, ela é confeiteira hoje. O que ela ganha na confeitaria, o marido, que é engenheiro, não ganha numa firma grande. Porque ela 3 anos atrás, não tinha nada. Não trabalhava com nada. Era dona de casa. Estava até em depressão. E melhorou a vida dela. Quer dizer, a pessoa que quer trabalhar, ser um MEI e virar depois que é um microempreendedor, ela tem como fazer isso. Assim. Ô, Luciano, você é um grande músico. Você é MEI. Sim. Os que você conhece de Itajubá são MEIs, também não são? Sim. Então, por exemplo, não pode desfazer do MEI, como a oposição lá na Câmara falou. E outra coisa também sobre emprego. A prefeitura cuida de cidade, a prefeitura não é que gera emprego. Eu quero trazer tudo que é pouco de indústrias que pode ser feito em Itajubá. O Brasil mergulhou na pior crise da sua história. Fecharam-se 20 e tantas mil indústrias no estado de São Paulo. 8 mil e poucas indústrias no estado de Minas. Agora, tem uma crise no Brasil, aí tem uma crise lá na Argentina. O que a Mari fabrica, ô Luciano? Anéis, né? Anéis para carro, Sim. motor de carro e outras peças também. Aí tem uma crise de exportação para a Argentina. As fábricas deixam de vender carro. Aí a fábrica da GM, da Volkswagen, deixa de comprar peça da Mali. O que tem o prefeito de Itajubá a ver com isso, com uma crise lá na Argentina, alguma coisa, que a Mali diminui, por exemplo, de 2.700 para 2.400, 2.400 funcionários. Eu estou dando assim, um pequeno exemplo. Graças a Deus o Brasil voltou a crescer, a GE contratou, a Mali está contratando, a Elibras contratou, as firmas começaram a puxar, a construção civil está reativando, mas nós funcionamos com o motor do Brasil. Não é o motor do prefeito. Criar condições que venham novas indústrias e acompanhando o mercado. Exatamente. Se tem ou não crise. Aí eles pegam a oposição e falam assim, mas e Extrema? A cidade de Extrema é muro a muro com o estado de São Paulo. O que chama o Extrema? Imposto em Extrema com 6% e em São Paulo com 12%. A fábrica monta um galpão ali em Extrema, tira sua nota em Extrema e volta para lá. Tirando Extrema, que gerou empregos, vamos lá para Pouso Alegre, Varginha, Poços, Lavras, Montes Claros, Belo Horizonte, Juazeiro do Norte lá na Bahia, lá no Rio Grande do Sul, aonde? Mostra para mim. O Brasil estava com 12 milhões de desempregados.
Tinha 2, pulou para 12. Então é natural que isso aconteça também na cidade de Itajubá. Mas uma notícia boa, nós estamos recuperando o emprego muito mais, de forma melhor, mais acelerada do que as cidades vizinhas. Itajubá está recuperando muito forte. Você sabia, Luciano, que se nós aumentarmos o emprego em mais 1.000 empregados ou 1.500, nós vamos começar a buscar pessoas da micro-região, porque não vamos ter em Itajubá? Que o desemprego no país é em torno de 12%, 11,9%, estava em 13%, 11,9%, o de Itajubá 7,5%. É que nós estávamos acostumados com 2%, 3%. Mergulhou na crise, subiu para 7%, mas o Brasil foi para 12%. Só as nossas incubadoras de empresas e as empresas graduadas dão mais de 700 empregos que foram criados na nossa administração, em parceria com a Inovai. 700, é mais do que uma indústria grande. Nós fechamos agora com a Brilux. Tem 3 ou 4 empresas na ponta da caneta que, se Deus quiser, vai dar certo, está sob sigilo, para nós fecharmos com o Itajubá. Dia e noite o secretário de Indústria e de Gestão trabalhando isso junto comigo. Então tem um trabalho enorme sendo feito nos bastidores. Aí vem aquele dor de barriga lá, que nunca fez nada, nunca deu emprego para ninguém, e vem fazer críticas. Eu finalizo esse assunto dizendo, cuidado com as críticas construtivas daqueles que nunca construíram nada. Vou repetir, cuidado com as críticas construtivas daqueles que nunca construíram nada. Nada. Uma coisa anulou a outra. É. Eu vi uma reportagem agora de manhã no jornal que eu achei interessante, um professor falando sobre a preparação que é necessária para que o sujeito vá prestar um concurso. Então, o jornal lá anunciou que vai ter um concurso. Opa, que beleza! Daqui a 3 meses começa a estudar. Não. O professor diz o seguinte, você tem que estar preparado. Então, a questão é o seguinte, as empresas vêm, você está preparado para as empresas? Porque o sujeito que era um funcionário tem uma veia empresarial e passa a ser MEI, opa, eu saí, eu desocupei uma vaga, porque eu vou montar minha própria empresa e prestar serviços. O que eu pergunto é o seguinte, será que o sujeito que reclama que não tem emprego, ele está preparado para quando as indústrias vierem, ele se preparou para aquele trabalho? Porque senão o reclamando vai continuar falando que não vai ter emprego para ele, porque ele não se preparou. Secretário Robson, que está fazendo um grande serviço também lá, esse final de semana conversando, Rodrigo, nós estamos aqui com mais de 80 empregos que nós não estamos achando qualificação de mão de obra na cidade. O Cine, que é onde faz essa lista, Jorge Braga. não está conseguindo. Por quê? Porque não tem a qualidade. O sujeito reclama, claro. é o pneumonia cerebral, né? Ele reclama de tudo e esquece o cuidado dele. Pois é. Ele reclama, mas ele não sabe. Por exemplo, ô Luciano, sai hoje. Procura alguém, você quer contratar alguém para sentar calhas em casa, que ganha dinheiro, você não acha. Você procura um eletricista, você não acha. Você procura um encanador, você não acha. Rodrigo, não vamos longe. Procura... Olha para a sua esquerda. Se você procurar um profissional para trabalhar com rádio hoje, você não consegue. Para trabalhar aqui na mesa é difícil. Aí a pessoa que está nos ouvindo fala assim, então me dá uma luz, Rodrigo. Vai lá no Centro Vocacional Tecnológico, faça um curso gratuito. Procure especializar, aprenda. Eu tenho certeza que alguma coisa vai surgir para você. Não fique em casa reclamando da vida. Não saia da sua casa e vá para a casa de um parente para reclamar da vida. Vai atrás de uma luz para você, de alguma coisa, de uma oportunidade. Uma pergunta, não comparando com profissões, mas e se ele não servia para quem quer ser prefeito? Serviria muito. Não? O quê? Especializar? Procurar entender o que é ser um prefeito? Nós estamos falando de profissões. Eu estou vendo cada coisa aqui em Itajubá que me assusta. Você sabia que você começa a cuidar da cidade como se fosse um filho, né? Eu passo numa rua, se alguém bateu numa beira de uma ponte, quebrou, eu já fico pé da vida com aquilo. Quem quebrou, se tem uma lâmpada apagada. Dói. Você tem um você ama a cidade. Eu estou falando de coração. Eu já estou com 7 anos de mandato, eu não preciso mais fazer blá 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 aqui, não. Eu não sou candidato à reeleição, porque não pode também. Mas estou dizendo, tem gente que não tem a mínima estrutura. Tem muitos candidatos aqui em Itajubá e eu alerto a população, chegue nele e fala o seguinte, olhe nos olhos dessa pessoa e fala assim, você quer ser prefeito, para ser um bom prefeito de Itajubá, você está querendo poder. Esse dito poder, entre aspas aí, que não existe poder nenhum. Certo? Você quer por vaidade para falar que foi prefeito, ou você quer ser prefeito para governar, para melhorar a saúde, a educação, fazer obras, melhorar a cidade, elevar a autoestima do seu povo? Porque tem que querer isso. Por vaidade, então tinha que ter assim, eu não digo uma prova, se o sujeito é formado em médico, em engenharia, para ser prefeito, não.
ele tem que ser gestor, tem que ter sensibilidade pública. Ele tem que entender que a vida do cidadão pode melhorar com as suas atitudes ou pode piorar, certo? E nós temos que votar em puro sangue, em gente que é apaixonado pela cidade, gente que tem raiz na cidade. E isso é importante, ter bairrismo pela cidade. Certo? Gostar, né? Rodrigo, tem uma pergunta aqui da Gislene Duarte. Rodrigo, esse ano vai ter... o que é? Esse ano vai ter anistia para a escritura de casas? A multa que a prefeitura deu é absurda, R$128 mil. R$128 mil? Isso não existe. Deve ser reais só, né? R$128, colocou 1.000, não sei. Não, eu não tenho conhecimento disso, não. Uhum. Não deve bater, né? eu não... É. Outra coisa também, viu? As pessoas pensam que tudo o prefeito tem conhecimento. Tudo. De um concurso. Já pensou? Se quem passou no concurso. Daqui a pouco eu vou te se perguntar sobre a tem- gripe, isso você sabe. Tem uma cura? sabe. Tem a cura para ela, Tem aliás? a cura. Não, se a pessoa não foi atendida, que o médico vai marcar para outra semana, que passou na mão do prefeito, não passou não. 90% dessas coisas não passa nem pelo prefeito. Cobrança de IPTU não passa pelo prefeito, não. Mas já pensou se fosse assim, que bacana? Solução tudo na sua mão, você Só se podendo fosse agir. um supercomputador, né? Estivesse despachando assim com duas mãos, cada um num computador. Mas não passa pelo prefeito. Não chega ao conhecimento do prefeito. Não é por mal, não. Não é só o Rodrigo, não. Nem o prefeito aqui de uma cidade pequena tem o conhecimento 100%. É impossível isso. Gente, eu vou dizer uma coisa aqui que meu pai sempre falava, santa ignorância. Mas a ignorância não no sentido pejorativo. Ignorância no sentido de ignorar fatos. Eu penso que para você opinar sobre alguma coisa, você precisa ter entendimento sobre essa coisa. Entendimento sobre a função de um político, a função de um vereador, a função de um prefeito, governador, presidente, por aí vai. Saber a função. O que é que um engenheiro faz? O que é que um médico faz? O mecânico faz? Se você tiver um conhecimento sobre o seu automóvel, você nunca vai ser enganado na oficina. É verdade. E hoje em dia, com o avanço da internet, você tem na tua mão. O conhecimento está na sua mão o tempo que você quiser, a hora que você bem entender. Agora, precisa ter vontade para isso. Antigamente era uma luta para a gente conseguir ter acesso a alguma coisa, era difícil. Ou melhor, uma desculpa mais pela dificuldade. Hoje não, hoje está na sua mão. Busca, se inteira do assunto, depois você vai discutir. E seja, é bíblico. Não julgueis para não ser julgado. Não faça com os outros que não queres faça com você. Estão esquecendo. E é interessante, né? Tem que buscar o conhecimento, porque senão as pessoas acabam julgando sem ter o mínimo de conhecimento E do fica assunto. tão feio depois, Rodrigo. E as pessoas que falam na internet, às vezes, porque as redes sociais viram terra do ninguém, né? Aquilo é um deserto, é uma artilharia, serve para o bem, serve para o mal. E essa pessoa que está, às vezes, amarga ali, mal sabe ela, ou ela sabe, finge que não sabe, que 99% das pessoas que estão assistindo você falar aí na internet não estão concordando com você, não, velho. Eles não falam nada para não criar polêmica, que as pessoas são de bem. Mas estão xingando você como ridículo. Ou como ridícula. E muitas dessas pessoas de bem estão deixando de acessar a internet. Elas não toleram esse tipo de... Então, assim, eu bradar no deserto, né? E a maioria das pessoas, Luciano, eu vou te contar um caso. Nós estamos extrapolando o horário, mas hoje um programa é o retorno do Bom Dia Prefeito, então... É mais caro, né, Duarte? Passa 10 minutos, vai começar a ficar mais caro. Mas tem um rapaz, que eu fiquei sabendo, um senhor, que eu não conheço, mas eu ajudei muito a irmã dele, que foi internada fora, mandei uma ambulância ir buscar. A família toda são meus eleitores, mas ele é do contra. Ele é de mal com a vida. Nada tá bom. Nada tá bom, nada mal. Se eu pintar de ouro a rua dele, ele fala que é diamante. Se der diamante para ele fala assim, porque não deu em dinheiro. Ele reclama. É a minha parte em dinheiro. Melhor. Se chegar duas pessoas e ver uma árvore bonita e com flores, um vai falar que lindo, ele fala assim, mas suja muito. Ele é negativo e todo dia ele me critica. Por profissão. Todos os dias me critica. E eu fico só observando aquilo, né? E a família toda coloca o adesivo do Rodrigo na porta, em época de eleição, que negócio todo. Aí, esses dias, veio uma crítica numa pessoa do bairro dele, defendendo o prefeito, que eu tenho que agradecer essa pessoa, que eu nem sei quem que é, e falou alguma coisa dele lá, que nem a filha conversa com ele, que é isso tudo. Quer dizer, quando ele tomou a cutucada, entrou em depressão, foi internado, está em casa sem sair de A casa. culpa é sua.
Não, eu estou dando... É culpa do prefeito, certo? Mas eu estou dando um exemplo que ele está atirando faz 5 anos, 6 anos no prefeito. No dia que ele tomou um cutucão, aí ele ficou chateado. As pessoas gostam de me atacar. Mas quando eu me defendo de alguma coisa, aí ficam achando ruim, fica cheio de mimimi. Então é isso que acontece com a maioria das pessoas que viram machões, vamos dizer, de internet. É fácil, né? Tá escondido. Tem um aí que, como apelidou um amigo, vou soletrar o nome de outra forma, é um otário. O sujeito deu cano na cidade de Maria da Fé, deu cano em Cristina, falsificou documentos. E depois vem julgar o prefeito. Vai tomar um processo também. Por quê? Porque não sou eu, não. É a equipe que faz isso. Porque quando agride pessoalmente, família, aí você tem que tomar uma atitude. Muito bem. A Meire Ribeiro te mandando um abraço aqui. Um grande abraço. Sobre a Meire. Você como gestor, filho de peixe, né? Palavras dela. Obrigado. Parabéns pelo seu pai ter te criado como excelente cidadão. O Alexandre da Mata, bom dia. Essa semana estaremos acertando sobre cursos de suporte básico de vida no CVT. Aliás, o CVT prestando sempre um ótimo serviço, né? Quantas pessoas que a gente conhece, parabéns, que já passaram por ali, pessoal realmente atento a... Rodrigo, vamos até o meio-dia? Não, tem coragem? Eu tenho. Você sabe que está tendo um evento do Conselho Estadual de Esportes, que quem trouxe foi o vereador Rui, o ex-vereador Rui, professor Rui Martins. Está lotado lá de professores do estado inteiro, vou estar com eles daqui a pouco, que para motivar o esporte no estado inteiro, escolheram Itajubá, em razão de tudo que nós estamos fazendo pelo esporte na nossa cidade. Então, Itajubá está sendo a sede, hoje, de tudo que acontece no esporte, está sendo decidido aqui em Itajubá, pelo Conselho Estadual. O Rui, o nosso saudoso Rui, né, Rui? Eu estou te chamando de saudoso, você vai saber por quê. Não, o Rui é atleticano, é inteligente. Falar nisso, eu ia te perguntar uma coisa antes da gente encerrar. Não tem jeito de criar lá no parque, fazer um cercadinho assim, fazer um criame de galo. O que você acha? Incentiva mais atleticanos. Você está querendo fazer do meu Atlético? Não, galo, vamos criar galo para poder incentivar outros a serem atleticanos. Que é isso? A metade da população aqui é atleticana. Com certeza. Então, eu acho que eles vão apoiar o criame de galo lá, né? Para enaltecer o nosso time. O Atlético empatou ontem com o Tombense. Se está empatando com o Tombense, você imagina. Mas está bom, porque podia tomar um tombo, né? Já pensou um tombo do Tombense? Não, vamos pular esse assunto. Melhor não, né? Depois vamos falar de Vasco, enfim. O Vasco apanhou ontem? 1-0, né? Você sabe 6 bolas na trave e perdeu no final. Tem uma pessoa conhecida que tem um cachorrinho no carro, um cavalinho, né? Do Vasco. Acho que hoje ele não aparece por aqui, não. Está sumido. Hoje ele vai deixar o cachorrinho no nosso assoalho. O cavalinho lá no assoalho. Sabe quem que é, né? Prefeito, obrigado aí pela sua participação em mais um Bom Dia Prefeito, que agora, toda segunda-feira, aqui na Rádio Futura, a partir das 9 da manhã. Deixe o microfone aí à sua disposição. Eu que agradeço. Palavras. Agradeço muito à Rádio Futura, ao Duarte, a você, Luciano, e aos ouvintes da Rádio Futura. Peço aos ouvintes que comecem a conversar com os seus amigos, que nós mudamos aqui para a Rádio Futura o programa que era feito na Rádio Jovem, uma rádio amiga, mas achamos melhor fazer na Rádio Futura e vai ser reprisado em outros horários. Sim. E eu falo sempre que esse programa Bom Dia Prefeito, ele tem uma audiência muito grande e é uma forma de interagir com a população. É a forma mais fácil que tem do prefeito poder receber os problemas que tem nos bairros, interagir com o povo e dar solução para isso também. E para que eu possa também levar ao conhecimento das pessoas o que está acontecendo em nossa terra, o que de bom tem para acontecer e quais os problemas também que foram solucionados durante a semana. Então eu agradeço muito à Rádio Futura, que tenham todos uma ótima semana e até segunda-feira que vem. Tudo bem, algumas perguntas. Obrigado, prefeito. Algumas perguntas ficaram aqui, não deu tempo da gente fazer, mas eu vou guardá-las para que a gente possa, em tempo, refazê-las também. O programa Bom Dia Prefeito volta na próxima segunda-feira, a partir das 9 da manhã. Bom dia, obrigado pela sua audiência.